Olá, meus irmãos, bem-vindo a Éfeso. Estou aqui em Éfeso, meus irmãos, e eu parei para dar uma lida aqui, o capítulo 2 de Apocalipse, a carta que o nosso irmão João escreveu para os nossos irmãos de Éfeso. E eu dei uma parada aqui nesse lugar aqui, que está bem tranquilo hoje, aqui nessa parte, para ler o Apocalipse 2, a carta para a igreja de Éfeso. A igreja, o corpo, as pessoas de Éfeso. Vamos lá? Apocalipse 2, a carta à igreja de Éfeso. As pessoas de Éfeso. Não templo de pedra. Nosso Pai não habita em templo de pedra. Apocalipse 2, a carta de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas. Diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que no meio dos 7 candelários de ouro conheça tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os acham os mentirosos. E tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candelário, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso do nosso Pai. Meus irmãos, olha que impressionante. 2 passagens aqui na carta de Éfeso que é impressionante. A primeira: homens maus, que se puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentiroso. Se declaram pastores, se declaram apóstolos, se declaram padres, se declaram tudo. Eles se declaram tudo, eles mesmos se declaram. E achaste mentiroso. Me diz uma coisa, o que esses pastores, filho do diabo aí, pensa comigo, meus irmãos, como esses povos são mentirosos, né? Esses pastores, esses apóstolos, esses padres, o povo mentiroso. Principalmente essas igrejas evangélicas do diabo aí, esses templos do diabo. Olha que impressionante. Agora lê o Apocalipse 2,6. Tem contudo a teu favor o que odeias as obras do nicolaísta, a quais eu também odeio. Nosso Pai aqui, nosso Messias, está dizendo que também odeia as obras do nicolaísta. Pergunta para o seu pastor, para o seu padre, para o seu espírita, para o seu apóstolo, quem são os nicolaítas? É incrível, meus irmãos, é incrível. O nosso Pai, nosso Messias diz aqui, ó: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu odeio também. Sabe quem são os nicolaítas, meus irmãos? Os padres, os pastores, os espíritas, todos aqueles que se põem, quer se opor, quer ser mais do que o seu próximo, o seu irmão. Isso é um nicolaíta. Um pastor evangélico é nicolaíta, um padre é nicolaíta, um espírita é nicolaíta, a religião do judaísmo, os líderes do judaísmo são nicolaítas, dos islamismos são nicolaítas. Por incrível que pareça, meus irmãos, eles são os nicolaítas. Eles são. Por incrível que pareça. Vamos ler de novo? Apocalipse 2, versículo 6. Tem contudo a seu favor, isso é o nosso Pai, nosso Messias mandando pra gente, ó. Tem contudo a seu favor que odeia as obras do nicolaísta, a quais odeio também. As quais eu também odeio. Os nicolaítas, meus irmãos, que o nosso Pai, nosso Messias diz que odeia, são os padres, são os pastores, são os espíritas, são todo aquele que usa as escrituras, a palavra do nosso Pai, para explorar o seu próximo, sugar o sangue do seu próximo, arrancar o máximo de dinheiro possível do seu próximo. É isso, meus irmãos. Por incrível que pareça, é isso. Nicolaíta é pastor, é padre, é espírita, todos os líderes religiosos são os nicolaítas. E aqui nosso Pai mesmo declara, olha,
Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio também. As quais eu odeio. Quem está dizendo aqui? As quais eu também odeio. O nosso Pai, nosso Messias, ele não suporta padre, ele não suporta pastor, ele não suporta líder evangélico, ele não suporta apóstolo. E o povo vai lá. Gosta de ser enganado, gosta de ser feito de trouxa, gosta de ser feito de burro. Meus irmãos, hoje vocês sabem ler e escrever. Está aqui bem claro. Os nicolaítas são os líderes religiosos, são os padres, os pastores, os espíritas, são os líderes religiosos evangélicos, são os líderes religiosos católicos, do catolicismo, são os líderes religiosos do espiritismo, são os líderes religiosos do judaísmo, são líderes religiosos do espiritismo, do islamismo. Eles são os nicolaítas. Para você ver, meus irmãos, está tão claro isso que as pessoas não querem entender. A carta à igreja de Éfeso. As pessoas, igreja, o templo, não o templo de pedra. Não, meus irmãos, eu andei aqui em Éfeso. Nunca existiu uma igreja de pedra, nunca, jamais. Nem os nossos irmãos, os apóstolos, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nenhum dos 12 apóstolos, nossos irmãos, construíram o templo de pedra. A igreja aqui que está se referindo é a igreja, o corpo, nosso corpo, que o nosso Pai não habita em templos feitos de pedra. Nosso Pai habita no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso Pai não habita nesses templos feitos de pedra. Entendeu, meus irmãos? Não habita. E aqui em Éfeso eu dei um giro aqui, estou dando uma olhada em tudo aqui, meus irmãos, e vendo. Hoje é meu primeiro dia aqui na Turquia. E eu dei uma parada aqui para gravar nessa parte que está mais tranquilo. A carta à igreja de Éfeso. Então eu digo para vocês, meus irmãos, aqui em Éfeso nunca, jamais houve templos de pedra. Nunca. Nunca, jamais houve templo de pedra aqui. Nossos irmãos apóstolos nunca montaram templo de pedra. Se nossos irmãos nunca montaram templo de pedra aqui em Éfeso, por que esses pastores, filho do diabo, esse seu pastor, esse seu padre, esse seu espírito, esses pastores, filho do inferno, esses filhos do diabo, montam templo de pedra? Se o templo somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se os apóstolos não montou, pergunta para o seu pastor, pastor, os apóstolos montaram algum templo de pedra? Aí ele vai dizer para você, eles já montaram, mas hoje não existe mais. Como não existe? Se não existisse eu não estaria aqui hoje, se não existisse vocês não estariam aqui hoje. A igreja verdadeira somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aí eles dizem aqui, na Turquia, aqui em Éfeso, aqui, que a igreja não existe mais. Como não existe? Somos nós hoje. Nossos irmãos morreram para que a palavra do nosso Pai, a palavra, chegasse até a gente. E chegou. A igreja verdadeira somos nós. Que respeita, que ama nosso Pai em espírito e verdade. Que obedece nosso Pai. Que ama seu próximo como a si mesmo. Hoje nós somos a igreja. A mesma igreja daqui de Éfeso, há quase 2000 anos atrás. É a mesma igreja. Os judeus tentaram matar essa igreja, tentaram exterminar. Depois os romanos tentaram exterminar. Depois o islamismo, o judaísmo, o espiritismo, todos tentaram matar a gente. Não conseguiram. Vê aqui, hoje nós estamos aqui, levando o pão da vida de graça. Recebi de graça e dou de graça, meus irmãos. Eles tentaram matar a gente. Já há 2000 anos eles perseguem para matar a gente. Mas quando eles viram, esses filhos do diabo viram que não dava para acabar com a gente, que são pouquinho, muito pouquinho. O que eles fizeram? Montaram um templo de pedra para explorar e enganar o povo. Para obedecer quem? O nosso Pai que está no céu? Não, o diabo que é o pai deles. Esses pastores do inferno, esses pastores filhos do diabo, você acha que o pai deles é quem? O nosso Pai que está no céu? O diabo. Por quê? Se o nosso Pai não habita em templos feitos mão de homem, por que seu pastor filho do diabo monta templos de pedra? Sendo que o nosso Pai não habita. Tá? Pergunta isso para ele. Claro que ele vai te enrolar, como ele sempre enrolaram. Então, meus irmãos, estou terminando aqui. Hoje aqui meu primeiro dia em Éfeso. E é isso aí, meus irmãos. Mostrando umas imagens para vocês. Vou mostrar várias imagens para vocês aqui de Éfeso. E digo e repito, meus irmãos. Aqui em Éfeso. Eu estou aqui em Éfeso. Eu vim aqui, tá vendo? Estou em Éfeso. Nunca houve templos de pedra aqui em Éfeso. Nunca houve.
Nossos irmãos apóstolos vinham de casa em casa aqui em Éfeso ensinar a palavra de graça. Eles recebiam de graça e davam de graça, assim como o nosso Messias avisou. Vocês receberam de graça, eles vão dar de graça. Nossos irmãos apóstolos vinham aqui, eles nunca montaram o templo de pedra, meus irmãos, nunca, nenhum deles. E se nossos irmãos apóstolos nunca montaram, por que esse pastor filho do inferno, esse pastor filho do diabo monta? Por quê? Vocês não pensam que tem alguma coisa errada nisso, meus irmãos? Vocês não conseguem ver que tem algo errado? Que esses pastores enviados do diabo, que o pai deles é o diabo, está enganando vocês, estão fazendo vocês de idiota, e eles cobram dízimo de vocês, vocês pagam dízimo para ir para o inferno, meus irmãos. Vocês tomam santa ceia para ir para o inferno, vocês se batizam na água para ir para o inferno. Eu vou fazer o vídeo sobre o verdadeiro batismo para vocês, o vídeo sobre a santa ceia, que o pão, a carne, o pão da vida está aqui, o sangue, o pão, a carne está aqui, ó, na palavra do nosso Messias. Aquele que come desse pão aqui, ó, esse pão, as escrituras, se alimenta desse pão e bebe desse sangue, as escrituras, que é o nosso Messias, esse nunca morrerá, terá vida eterna, meus irmãos. Agora esse esterco que vocês comem nessas igrejas evangélicas do diabo aí, nessas igrejas do Edir Macedo, nessas igrejas do Crefto Dollar, nesses templos do diabo do Edir Macedo, nesses templos do diabo do R.R. Soares, esses templos do diabo desse Valdomiro, desse Silas Malafaia, tudo templo do diabo, daquele Benihini dos Estados Unidos, meus irmãos. Até quando vocês vão comer o esterco na mão desses filhos do diabo? O tempo está próximo, meus irmãos. Está próximo. Muito próximo, meus irmãos. Cometi um erro simples, um errinho bobo. Eu fui nos últimos dias, vou dar nome. Fui sair das escrituras um pouco, fui para a internet, meus irmãos. Olhar a internet e acabei me confundindo um pouco. Tomei um tomo, mas me levantei rapidinho, meus irmãos. Rápido. Caí, me levantei rapidinho. Porque eu fui, em vez de ver pelas escrituras, que as escrituras nunca deu nome do oitavo rei que está para vir aí, que esse sétimo que entrou aí é uma farsa. Eles montaram uma farsa para fazer a gente dormir, meus irmãos. Perder a fé. Não percam a fé não, meus irmãos. Mantenham a fé hoje e sempre. Porque a volta do nosso Messias e do nosso Pai está muito próximo, meus irmãos. Nosso rei está voltando muito rápido. Muito em breve ele está voltando. Então não durmam, meus irmãos. Fiquem um alerta. Estou aqui em Éfeso, na Turquia, passando essa mensagem para vocês. Não durmam, meus irmãos. Fiquem alerta. Porque quanto menos esperar, meu irmão, vai vir uma destruição nessa terra terrível, terrível. Porque esse sétimo rei que entrou aí é uma farsa. Note para você ver, ele não usa o anel de ouro, ele não usa as correntes de ouro, não usa o sapato vermelho de papa. Resumindo, esse que entrou aí nem papa é, meus irmãos. Nem papa é uma farsa para enganar a gente. Então, meus irmãos, aqui de Éfeso, na Turquia, vou mostrar umas imagens para vocês aqui, para vocês terem uma noção como que aqui é Éfeso, na Turquia. E aí a luta continua, meus irmãos. Mantenham a fé, não percam a fé, porque é difícil, não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil, a vida não é fácil não. A gente nessa terra, quem nunca errou, meus irmãos, me diz, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Nosso irmão Pedro, depois de ter conhecido o nosso Messias, andado com ele, visto tudo que ele fez, na hora que a coisa apertou, olha, Pedro falou, olha, nem conheço esse cidadão, né? Nem conheço isso aí, ó. Nunca vi. 3 vezes, meus irmãos. E o nosso Pai, nosso Messias, não perdoou ele? Não perdoou? Pare e pense, meus irmãos. Todos os profetas erraram, tiveram os seus altos e baixos, tinham os erros deles. Porque somos homens, o único que não errou, meus irmãos, é o Messias. O nosso rei, nosso Messias, ele nunca errou. Mas os apóstolos cometeram erro.